Olá, meus queridos, muito boa noite a todos. Como vão? Espero que todos bem. Hoje separei um tema para a gente estudar que acredito que seja um tema novo para muitos, porque sinceramente nunca ouvi falar sobre isso na faculdade, na graduação, e pouquíssimos livros tratam sobre esse tema. Mas aos que já conhecem, espero ajudar de alguma forma numa melhor compreensão. E caso eu cometa algum equívoco e os senhores tenham uma percepção diferente da minha, peço que comentem e me apresentem a percepção divergente. O tema escolhido para essa conversa de hoje é o constitucionalismo termidoriano ou o constitucionalismo Whig. Vamos falar do que se trata esse constitucionalismo termidoriano ou constitucionalismo Whig, dizer de onde veio a expressão termidoriano, de onde veio também a expressão Whig, e explicar o que seria, em tese, esse constitucionalismo termidoriano. Falar no constitucionalismo termidoriano, inicialmente, é entender qual é a concepção de constitucionalismo. Sobre o ponto, aconselho que acompanhem num outro vídeo um estudo sobre o que é o constitucionalismo, sobre os tipos de constitucionalismo, o constitucionalismo antigo, o constitucionalismo moderno. Pretendo gravar também um vídeo de estudos sobre o constitucionalismo. E acredito que quando os senhores tiverem acesso a esse estudo do constitucionalismo termidoriano, eu já tenha disponibilizado aos senhores o estudo sobre o próprio constitucionalismo. Mas, de um modo geral, o constitucionalismo nada mais é que um verdadeiro fato social, com repercussões jurídicas. Fato social esse que tem um viés, tem uma índole de estabelecimento, de instituição de uma política jurídica social. Ou seja, uma instituição de um viés político, de um viés jurídico, de ordenação de uma sociedade como um todo. Então, o que seria esse chamado constitucionalismo Whig, constitucionalismo termidoriano? Seria um constitucionalismo que se verifica no mundo fenomênico através de uma mutação dessa realidade política, dessa realidade social, dessa realidade jurídica paulatina, uma mutação não revolucionária. Ele é percebido quando se transmutam a ordem constitucional de A para B sem que haja uma revolução, sem que haja uma mudança abrupta, sem que haja violência de transição entre regimes. E por que esse movimento evolutivo, esse movimento gradual, esse movimento lento de modificação de ordem política, jurídica e social é chamado de termidoriano ou de Whig? A origem da palavra Whig, ela remonta ao direito inglês. E a origem da palavra termidoriano remonta à palavra thermidor, do direito francês. E tanto a origem da expressão Whig quanto a origem da expressão thermidor, elas remontam a bases históricas de índoles aproximadas, eventos históricos que tiveram em seu viés principal um norte, uma vertente aproximada entre elas. E qual seria? Vamos partir primeiro para o Whig. O Whig nada mais era que um partido do século XVIII, do período da Inglaterra do século XVIII, de índole mais liberal, como se fosse um partido de esquerda. Ao contrário do partido Whig, existia o partido Tory. O partido Tory era como se fosse um partido de direita. Esses dois partidos é que tinham influência no governo, influência no Império Inglês. No Império Inglês, a decisão máxima do Estado cabia ao monarca, cabia ao rei. Entretanto, numa dessas reuniões entre os monarcas e os parlamentares, e essa participação parlamentar no reinado inglês já existe há muito, desde o período medieval, desde o seu início com a Magna Carta Libertatum de 1215 do rei João Sem Terra. Numa dessas reuniões do século XVIII, os parlamentares colocaram em prática a representação do parlamento através de um primeiro-ministro, para que tomasse as decisões de acordo com a vontade do parlamento. Então, a instauração desse primeiro-ministro, a participação desse primeiro-ministro como verdadeiro representante da vontade do povo, representante da vontade política dos parlamentares,
nas reuniões com o rei francês, com o rei inglês, foi trazendo uma nova realidade política à própria Inglaterra. Passou-se a se massificar mais ainda o regime parlamentarista de governo na Inglaterra. E isso veio acontecendo gradativamente, não foi uma mudança abrupta. Não se chegou ao rei e disse, não, vamos colocar agora um parlamentar e a partir de então o parlamentar vai tomar as decisões de índole administrativa da Inglaterra. Não. Esse partido de índole liberal propôs essa modificação e conseguiu introduzir um primeiro-ministro para representar as decisões, os anseios do povo que se materializava através dos parlamentares. Desde então até os dias atuais, a Inglaterra possui um sistema de governo que tem o rei como representante político e o primeiro-ministro como representante do povo, como representante dos anseios sociais. Existe esse caráter híbrido, esse caráter dúplice entre gestão pública do primeiro-ministro e a gestão do parlamentar, que funciona verdadeiramente como um chefe de Estado, enquanto que o primeiro-ministro funciona como um verdadeiro chefe de governo. Já a palavra thermidor, ela vem do direito francês e remonta ao período do século XVIII, marcado pela Revolução Francesa. E o que é que aconteceu nesse período da Revolução Francesa? Na Revolução Francesa, se via muito uma revolução sangrenta. Tanto é que a Revolução Francesa é conhecida como uma das revoluções mais sangrentas da história. Então, nesse período da Revolução Francesa, tudo se resolvia na base da guilhotina, na base da foice, na base da facada. Então, isso começou a gerar um mal-estar social nos franceses, que derrubaram o império, que decapitaram o rei Luís XVI, decapitaram a sua esposa. E então isso trouxe um caos social muito grande. De início, isso era legitimado pelo povo francês. O povo francês legitimava essa tomada da força através da revolução, através de uma violência, através da decapitação. Entretanto, com o passar do tempo, com o passar de alguns anos, foi se plantando uma ideia na população francesa de que não se deveria mais legitimar o poder pela força ou pela violência. Uma marcante pessoa nesse período francês da violência, de pregação da tomada da força através da violência, através dessa revolução mais brusca, mais abrupta, foi o jornalista Jean-Paul Marat, que era o titular que fazia as publicações do jornal denominado O Amigo do Povo, e o advogado, que começou com a índole não violenta, mas que ao final de seu período de vida, ele começou a pregar as mesmas palavras do Jean-Paul Marat, que foi o Maximilien Robespierre. E esse Maximilien Robespierre terminou por massificar o entendimento de que a força legitimaria o poder, a violência legitimaria o poder, o que já não era mais a intenção do povo francês. Percebendo que o povo francês já não legitimava essa tomada da força pela violência, os jacobinos, que eram um grupo de estudiosos que tinham um viés mais iluminista, começaram a paulatinamente modificar esse sistema de governo. O que hoje é chamado de golpe, isso aí requer uma análise mais valorativa, e essa não é a intenção desse estudo. Nesse chamado golpe de Nove Messidor, golpe de Nove Temidor, esses jacobinos, eles modificaram essa tomada de poder, esse constitucionalismo que era marcado pela Revolução Francesa violenta, para um constitucionalismo da Revolução Francesa marcado não pela violência, mas por uma mudança do sistema político, do sistema de governo, do sistema jurídico não violento, uma mudança gradual, lenta, mas sem violência. E qual é a maior crítica desse sistema de constitucionalismo termidoriano, especialmente em razão desse período que a França passava no 9 de Thermidor? É que esses que instauraram o constitucionalismo termidoriano, eles tomaram o poder de volta das mãos daqueles agentes revolucionários e muitas vezes essa tomada de poder termina por reacender, de reativar uns pensamentos políticos, filosóficos e jurídicos anteriores à Revolução Francesa. Ou seja,
aquilo que a Revolução Francesa fez questão de extirpar do cenário francês, esse constitucionalismo termidoriano, ainda que residualmente, ainda que mascaradamente, poderia trazer de volta essas índoles, essas máculas que a Revolução Francesa tentou extirpar. Por que é que esse período é chamado de termidoriano, esse constitucionalismo é chamado de termidoriano? Porque essa modificação do sistema político, da ordem jurídica e social, constitucionalismo termidoriano, ele se verificou no mês denominado Termidor. A Revolução Francesa trouxe uma modificação, inclusive no calendário francês. E o calendário revolucionário francês chamava os meses de acordo com as estações do ano ou de acordo com a nomenclatura de alguns tipos de árvore. E essa revolução, esse constitucionalismo que modificou o sistema revolucionário sangrento, violento, para um sistema constitucionalista mais lento, mais gradual e não violento, se verificou no mês que o sistema do calendário francês denominava de Thermidor. Por isso que é chamado de golpe de 9 Thermidor, porque ele aconteceu no mês Thermidor. Thermidor vem da origem francesa da palavra termo, de termal, de quente, porque Thermidor era o mês do calor, um mês quente para a colheita, para o sistema de colheita mesmo da própria França. Foi com base nisso que eles colocaram nomenclaturas nos meses. O mês de Brumário, por exemplo, ele era chamado de Brumário em razão de bruma, que significava névoa. Mas enfim, essa é a característica do constitucionalismo termidoriano. Um constitucionalismo que se verifica lentamente, paulatinamente com o passar do tempo e que rechaça de qualquer forma as revoluções, que rechaça a tomada do poder pela violência, a tomada do poder abrupta. Ele é um constitucionalismo lento, gradual e não violento, evolutivo, mas não violento. Da mesma forma como aconteceu no constitucionalismo Whig da Inglaterra, um constitucionalismo lento que instaurou paulatinamente o parlamentarismo e fez surgir o primeiro-ministro e que se intensifica até os dias de hoje, se mantém até os dias de hoje, sem precisar, entretanto, instaurar uma revolução, sem precisar se utilizar de violência. Essa é a ideia do constitucionalismo termidoriano. Sobre o constitucionalismo termidoriano ainda, isso já é uma opinião pessoal, isso não encontrei em livros, não encontrei em estudos, em outros documentos. Por mais que ele seja chamado em algumas doutrinas como constitucionalismo termidoriano ou constitucionalismo Whig, eu particularmente prefiro chamá-lo de constitucionalismo paulatino ascendente. Por quê? Porque o constitucionalismo Whig ou termidoriano, as expressões Whig ou termidoriano, demandam um conhecimento maior sobre a Revolução Francesa ou sobre a história dos sistemas de governo inglês. E traduzir essa expressão termidoriano ou Whig para paulatino ascendente traduz a essencial ideia do constitucionalismo termidoriano ou constitucionalismo Whig. É um constitucionalismo paulatino, que significa gradual, lento, devagar, um movimento constitucional meio que sorrateiro que vem devagar, se instaurando aos poucos na ordem social de um determinado estado, ascendente porque ele é evolutivo, como eu disse, é um constitucionalismo novo, inova no ordenamento jurídico, que traz elementos novos e evolui com a ordenação social, política e jurídica, mas que, entretanto, não é violento, é gradual, é lento. Por isso, acredito pessoalmente que a melhor nomenclatura para o constitucionalismo termidoriano ou o constitucionalismo Whig seria o constitucionalismo paulatino ascendente. Mas vamos verificar se existe mais alguma coisa para se acrescentar sobre esse tipo de constitucionalismo. Acredito que não. Acredito que encerramos por aqui. Então, em suma, o constitucionalismo termidoriano seria o verdadeiro constitucionalismo, ou constitucionalismo Whig, seria o verdadeiro constitucionalismo, movimento constitucional de instauração de uma nova ordem política, ordem jurídica, ordem social, de instauração de uma verdadeira nova Constituição, que se dá de maneira lenta, de maneira gradual,
não violenta e não revolucionária. Isso seria a essência. Então, em qualquer outra ordem constitucional, seja ela interna ou externa, internacional, em que se verifique a mudança dessa ordem constitucional, um movimento constitucionalista que se dê de maneira paulatina, que se dê de maneira lenta, gradual, e que não exija, que não se utilize de movimentos revolucionários, de movimentos sangrentos, de movimentos violentos, e traga evolução constitucional para aquela sociedade, pode ser considerado um constitucionalismo termidoriano ou constitucionalismo Whig, ou particularmente, como prefiro denominar, constitucionalismo paulatino ascendente. Então, acho que por hoje é só. Agradeço muito a atenção de todos. Espero que continue acompanhando os próximos vídeos. Forte abraço e tchau, tchau.